Meu amigo e minha amiga, eu creio na Bíblia. Eu creio que as Escrituras Sagradas que nós temos na nossa mão é a palavra de Deus que nós temos na língua portuguesa. A tradução das santas palavras de Deus, das santas Escrituras. E como eu creio nas Escrituras, eu creio na Bíblia, então cabe a mim, na minha consciência, eu sei que cabe a mim, pelo menos, fazer com que esta palavra seja ouvida, seja conhecida. Fazer alguma coisa para levar essa verdade aos ouvidos das pessoas que estão nesse mundo. Agora, nós temos dedicado o nosso tempo, a nossa vida, para pregar a palavra de Deus. Nós temos dedicado toda a nossa vida para falar de Jesus para as pessoas que estão ao nosso alcance. Agora, nós sabemos desde o princípio que a grande maioria não vai dar ouvidos à palavra de Deus. Quando alguém prega a Bíblia, a palavra de Deus, então Deus está fazendo com que a sua palavra seja ouvida. Então é como se a pessoa estivesse escutando a voz de Deus. E eu tenho para mim, eu acredito que uma pessoa, para não ter fé, ela precisa fazer um esforço. Uma pessoa, para não se render a Deus e não se render a essa palavra aqui, ela tem que fazer um esforço. E o esforço que ela tem que fazer é de endurecer o coração. Então, se a maioria não tem fé, se a maioria não se rende à palavra de Deus neste mundo, é porque a maioria endurece o coração para a palavra de Deus. Porque o normal é a pessoa aceitar a verdade. O normal é a pessoa seguir Jesus. Mas muitos têm rejeitado o Senhor Jesus. Por quê? Porque têm endurecido seus corações. Lá no livro dos Salmos está escrito que se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. E Paulo, o apóstolo São Paulo, ele escreveu na carta aos Hebreus, no capítulo 3, no versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Ele está citando aqui o Salmo e dizendo que o Espírito Santo diz. E verdadeiramente o Espírito Santo está dizendo até hoje, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Agora, você está me ouvindo aí agora, você parou para me ouvir. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou lendo a palavra de Deus e vou ler na Bíblia aqui aos seus ouvidos. Quando você está escutando eu ler a Bíblia aqui, você está escutando a palavra de Deus. Você pode me rejeitar, mas a palavra de Deus você não pode rejeitar. Nós não podemos rejeitar a palavra de Deus, endurecer o nosso coração, porque essa não é uma boa escolha. Sabe que eu fico olhando, por exemplo, lá para o livro do Apocalipse, por exemplo, quando depois de Jesus arrebatar a igreja, tirar a igreja da terra, então os selos do livro do juízo serão abertos. Os 7 selos do juízo. Quando o Cordeiro abrir os selos, então vai sair juízos. Por exemplo, o primeiro juízo é um engano, porque é o anticristo que vai começar a reinar nesse mundo. O segundo selo vai ser uma violência desmedida.
a qual nunca houve na terra. O terceiro selo vai ser a fome, a qual nunca houve na terra e vai haver. E o quarto selo é a morte, a mortandade, a peste. Então, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. Só destruição. Depois vai vir o derramamento de sangue das pessoas de Deus. Depois, no sexto selo, então vai haver as catástrofes da natureza. Tudo isso vai acontecer rapidamente. Por isso está escrito aqui no início do Apocalipse, capítulo 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ou seja, brevemente é que vai acontecer de maneira rápida. Então, no sexto selo, quando começam as catástrofes da natureza, o ser humano, os inteligentes da terra, eles, ao invés de clamar a Deus, dizer: Senhor, tem misericórdia de nós, eles vão orar para os montes e para os rochedos e pedir às montanhas e às cavernas que caiam sobre eles. Ao invés de orar para o Criador, vai orar para a criatura. Ao invés de orar para Deus, vai orar para a natureza. Imagina, eles não vão ter coragem de se humilhar e fazer uma oração para Deus, que ouve e que vê todas as coisas, mas vão orar aos rochedos e aos montes. Que coisa absurda, né? Própria de quem endureceu o coração, fez o coração como de pedra. Apocalipse capítulo 6, versículo 12 diz assim: escute só. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Como se diz, né? Que coisa horrorosa a atitude dos reis da terra, dos grandes, dos ricos, tribunos, poderosos, ou seja, pessoas ricas, pessoas intelectuais, inteligentes, e não só os poderosos da terra, os escravos, servos. O que eles vão fazer? Eles sabem. Sabe que uma coisa é saber, outra coisa é crer, outra coisa é se humilhar, é obedecer. Eles sabem que o dia da ira do Cordeiro chegou. Eles sabem que aquilo ali é a ira de Jesus, porque quando diz Cordeiro aqui é o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus estará irado contra essa terra. Eles sabem. Mas ao invés de orar a Jesus, dizer: Senhor, nos perdoa, o que podemos fazer para consertar? Não nos envie todas essas catástrofes. Senhor, tira de nós a peste, a praga. Tira de nós, Senhor, a mortandade, as feras da terra. Tira de nós, Senhor, a violência, a fome, o engano do anticristo. Ao invés deles orarem, eles vão pedir os montes e os rochedos para cair sobre eles.
Essa é a atitude própria de pessoas que endureceram o coração. A pessoa fica cega, a pessoa fica nas trevas. Parece que a pessoa é tão inteligente, mas não raciocina direito mais, né? Que coisa terrível, que coisa horrorosa, como se diz, vai acontecer nesse mundo. E isso aqui pode acontecer se Jesus voltar essa semana, por exemplo. Isso aqui vai acontecer o quê? No final desse ano, esse ano ainda. Se Jesus voltar hoje, isso aqui acontece esse ano ainda. É verdade. Porque Jesus, o que falta para isso aqui acontecer? Jesus tirar a igreja da terra. Jesus vai tirar a igreja dele aqui desse mundo. Depois de Jesus tirar a igreja dele aqui desse mundo, então isso aqui vai acontecer. Os 7 selos vão ser abertos logo no início, logo após o arrebatamento da igreja. Então, você que está me ouvindo aí, poderá se ver passando por isso aqui, vivendo o 6º selo. E você que está me ouvindo poderá ser uma das pessoas que vão correr para os montes, para os rochedos e pedir aos rochedos e montes para cair sobre eles. Obviamente que não vão cair, né? Porque o monte, o rochedo tem ouvido para ouvir? Não tem. Eles podem responder uma oração? Não podem. Não é verdade? A palavra de Deus, quando ela é pregada, a fé vem junta. E ela quer entrar no coração da pessoa. A fé vem porque Jesus quer que a fé entre no coração da pessoa. Mas, infelizmente, o que muitos têm feito é endurecer o coração para a palavra de Deus. Endurece o coração. E nós também falamos aqui, mostramos o exemplo lá do Apocalipse. As pessoas que estarão na terra depois do arrebatamento, no início da tribulação, elas vão ter o coração tão endurecido para as coisas de Deus, que elas não vão orar a Deus, elas vão orar na hora que perceberem que o Cordeiro está irado contra elas. Elas não vão orar ao Cordeiro, elas vão orar aos montes e aos rochedos. E ao invés de pedir misericórdia e pedir vida, elas vão pedir a morte. Então veja que isso é próprio das pessoas, que têm o coração de pedra, né? Ao invés de pedir a vida e pedir ao Cordeiro, elas pedem a morte e pedem para os montes e para os rochedos. Que coisa, né? Por isso que eu disse, que coisa horrorosa, né? Meu amigo, minha amiga, eu termino dizendo, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Você ouviu Uma Palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.